Tem gente que acha que peregrinar é só caminhar com uma mochila nas costas. Mas para mim, peregrinar foi o início de uma nova vida. Hoje eu quero te contar como a peregrinação marcou aí um novo rumo da minha história. E como eu acredito que todo ser humano, ao menos uma vez na vida, deveria viver uma jornada de peregrinação. Então roda a vinheta e vem comigo entender um pouquinho mais dessa história. Mas antes, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, também se inscreve nesse canal, porque só assim o YouTube vai entender que o conteúdo que a gente está produzindo aqui está sendo de fato relevante para você, que está te ajudando nessa jornada peregrina. Então vamos lá, deixa eu contar um pouquinho da minha história, porque o meu chamado, que eu sempre falo que todo peregrino ele recebe um chamado, o meu chamado ele não foi feito diretamente a mim. Nossa Senhora falou com minha mãe e minha mãe me convidou para viver o caminho da fé. Então ela já tinha feito o caminho da fé de carro várias vezes e ela via os peregrinos passando. Então quando eu decidi tirar um ano sabático, que eu queria viver assim, colocar as coisas em ordem, sabe, me entender melhor, colocar a parte espiritual ali em ordem, eu falei, vou tirar um tempo aí sabático para fazer isso. E minha mãe falou, então vamos fazer o caminho da fé, porque eu sempre tive vontade, mas eu não iria sozinha. E ela me convidou e eu organizei tudo e a gente foi. Então a gente fez o ramal de Mococa, que são 400 quilômetros, fizemos em 19 dias. E foi assim uma jornada maravilhosa, mas a gente errou muito. Então a gente levou uma mochila imensa. Eu lembro que no primeiro dia de caminhada, a gente chegou no destino final, exaustas, e eu tinha levado um livro, tinha levado calça jeans na mochila. O que eu fiz? Eu fui no supermercado do lado, peguei uma caixa de papelão, voltei pro hotel, falei, mãe, a gente vai despachar aqui um monte de coisa. Coloquei a calça jeans, coloquei o livro, minha mãe colocou um monte de coisa, despachamos 4 quilos de volta pra Franca. Porque assim, a gente errou muito, né? Então a mochila foi errada, a minha mochila era muito grande. A da minha mãe era uma mochila que não tinha barrigueira. Então a gente tinha feito errado também o planejamento de quilometragem. E essa primeira experiência, ela foi muito transformadora nesse quesito da gente viver aí essas dores, né? Porque a gente não tinha tanto conhecimento. E também foi marcado muito por ter conectado muito melhor a nossa relação. Então hoje até quando a gente guia, né, os peregrinos que vão mãe, filhos, família, assim, eu tenho um olhar muito especial para esses peregrinos, porque realmente eu sei quão poderoso é você peregrinar ali com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, porque gera uma conexão muito grande. Então o meu início na peregrinação foi nesse caminho da fé, do ramal de Mococa, e a gente teve uma experiência assim que foi marcada por esses pequenos erros, mas que foi muito transformadora. E o maior aprendizado que eu tive nessa jornada foi que eu entendi que toda jornada, por mais que ela se encerre, ela não marca um final, ela marca uma mudança de direção, porque o caminhar, ele não tem um fim, e foi justamente o que aconteceu comigo. Então quando a gente concluiu o caminho da fé, eu continuei caminhando. E eu vivi ali um mochilão de 4 meses pela América do Sul, que me gerou esse primeiro livro, que é o primeiro livro da Na Trilhas, né? Na Trilhas, Trilhando o Caminho, Despertando a Liberdade. E eu conto como foi esse mochilão pela América do Sul, né? Que durou mais de 100 dias. E aqui eu fui para Argentina, fui para o Chile, fui para o Peru, e sempre nessa pegada de buscar contato com a natureza, sempre numa jornada espiritual. Então todas as atividades que eu buscava, eu queria que elas me trouxessem esse ganho espiritual. Então foi muito enriquecedor, e daqui do mochilão pela América do Sul, eu fui fazer uma volta ao mundo, né? Porque as jornadas, quando a gente começa, por isso que eu falo, quando a gente sente chamado, a gente não precisa viver a jornada logo gigante, assim, eu vou fazer uma volta ao mundo. Não, você começa fazendo um roteiro de um dia, depois você faz um roteiro de 3 dias, depois você faz um roteiro de 5 dias, de repente você vê, você tá lá fazendo um caminho de 800 quilômetros, né, ou de 1.600 quilômetros, como eu fiz. Então, depois do mochilão, eu fui fazer uma volta ao mundo, que eu escrevi esse livro aqui, que é A Jornada Infinita. E aqui eu conto como eu fiz todas essas aventuras internas, né?
porque eu fiz o caminho de Santiago, de Compostela, depois eu fiz o caminho de Assis, na Itália, depois eu fiz a Via Francígena, que é uma rota de peregrinação de 2.000 quilômetros. Foram 1 mês e meio andando. 1 mês e meio? Foram 2 meses e meio andando, Karina. 2 meses e meio andando. Não é? 2 meses e meio andando. Nem eu lembro, gente. 2 meses e meio andando para chegar em Roma, porque ela sai lá da Inglaterra, só que eu comecei ela lá no norte da França e termina em Roma. E essa eu conto aqui no meu livro, foi uma super experiência, também muito desafiadora. E da Via Francígena também eu vivi outras experiências no Nepal, vivi na Índia, na Ásia ali eu aprendi a velejar. E o final dessa minha jornada de volta ao mundo, eu retornei para o Brasil cruzando o Oceano Atlântico num barco à vela. Eu e mais 2 pessoas, que também foi uma jornada intensa e que me levou a ver o mundo de uma outra forma. Porque uma vez que a gente vê a vida por uma nova perspectiva, eu lembro que eu via sempre o barco da terra, né? Então eu estava lá no porto, olhando para os barcos. Mas a partir do momento que eu entrei no barco e olhei para o porto, foi assim, eu falei, uau, olha só. Na vida existem outras perspectivas para a gente olhar para o mesmo lugar. E isso vale não só para a vida prática, né? Mas para nossa ideia, assim, das coisas, né? Que a gente sempre tem ali um problema, a gente sempre pode ter algum desafio, um relacionamento que a gente pode olhar para uma outra perspectiva. E aí, dessa jornada de volta ao mundo, eu criei esse livro aqui. E da onde surgiu, então, a Na Trilhas, né? Eu retornei da volta ao mundo, ainda um pouco desorientada na questão de e agora o que eu vou fazer na minha vida, então, né? Porque eu não queria só continuar viajando, assim, eu queria agora poder colocar em prática os meus aprendizados. Mas que tipo de mercado eu poderia trabalhar com as experiências que eu tinha? Então, durante a viagem, eu tinha um blog, a Na Trilhas, ela surgiu como um blog de viagem, e durante a viagem eu alimentava esse blog e alimentava as minhas redes sociais. E quando eu retornei para o Brasil, eu vi que no blog o post mais comentado era o post do Caminho da Fé, lá da minha experiência que eu vivi com a minha mãe, lá no comecinho dessa minha história. E quando eu via os comentários, eu via as pessoas falando, nossa, eu quero muito ir, mas eu tenho medo. Gente, quem vai, me chama para eu ir junto. E deixava telefone, deixava e-mail lá. Eu falava, gente, como essas pessoas deixam todos esses dados aqui, né? Porque elas querem muito ir. Então, eu fiz uma pesquisa perguntando, gente, eu tive todas as experiências, vocês me acompanharam, eu acho que eu consigo ajudar. Então, se eu organizar um Caminho da Fé, quem vai comigo? Aí mais de 40 pessoas responderam essa pesquisa. Eu levantei um monte de dados, falei, legal, então tá. Então eu acho que eu vou organizar. E eu planejei tudo e fiz o meu primeiro grupo. Bom, participar de uma pesquisa é muito diferente de fechar um roteiro, né, de comprar aí uma experiência com quem ainda não tem experiência de guia. E nesse meu primeiro grupo foram 5 pessoas. Então uma delas era minha mãe, a outra pessoa era um peregrino brasileiro que eu conheci no caminho de Assis, lá na Itália, durante a minha volta ao mundo. A outra era uma cliente minha, de uma época que eu trabalhava com formaturas. E só uma que veio pela internet ali, né? Que veio pelo blog de verdade. Mas foi eu. E aí foi uma experiência tão bacana, porque a gente fez o Caminho da Fé, saindo de Águas da Prata, 320 quilômetros em 12 dias. Sem carro de apoio, então todo mundo carregava a sua própria bagagem. Mas foi um grupo assim, nossa, que me trouxe uma nova história, assim. Nossa Senhora me colocou ali com uma nova história. E aí tem um caso em particular, porque quem fez o Caminho da Fé já passou ali pelo Seu Maurão, que fica em Confidentes. E quando eu passei ali com o meu grupo, eu falei, Seu Maurão, o senhor lembra de mim? Eu já aqui, alguns anos atrás, passou eu e minha mãe, e eu falei pro senhor que eu ia viajar o mundo, não sei o quê. Ele, eu lembro de você, menina, tal. Falei, pois é, seu Maurão, eu viajei o mundo, eu fiz um mochilão pela América do Sul, depois eu viajei o mundo, e agora eu tô aqui, com o meu novo grupo. Aí ele falou assim, nossa, Karina, vamos lá achar o livro que você assinou? Aí ele pegou o livro,
lá, porque ele tem um livro, quem já fez o Caminho da Fé sabe, que você assina um livro lá quando você passa. E ele pegou um livro para achar a minha assinatura de uns anos atrás. E quando a gente abriu esse livro, estava lá a minha assinatura. Mas o mais curioso era que a data que eu tinha assinado lá atrás era a mesma data que eu estava assinando no momento. A única coisa que separava a gente eram os anos. Então eu estava assinando no mesmo dia, do mesmo mês, alguns anos à frente. E olha, praticamente no mesmo horário. Naquele momento a minha vida parou assim, parece que as coisas ao redor foram se modificando e eu fui entendendo assim, nossa gente, Nossa Senhora. E eu fui entendendo assim, Nossa Senhora está me colocando aqui um chamado. Uma missão, um serviço ali, de servir a ela, guiando os peregrinos. E depois desse grupo, foi chovendo peregrino e a Anatrilhas foi se profissionalizando. E aí surgiu a Anatrilhas como uma agência especializada em peregrinações. Dessas 5 pessoas, elas se transformaram em 2.000 peregrinos. 2.000 peregrinos eu não tenho como eu, Karina, guiar, né? Então aí surgiu o meu marido, que foi também meu peregrino em outubro de 2020. Ele foi meu peregrino e desde então se apaixonou e nunca mais me largou. Ele foi e veio para Anatrilhas e veio trabalhar com a Anatrilhas. E aí eu fui criando uma equipe. Então veio meu marido, depois Nossa Senhora foi colocando ali pessoas no meu caminho que foi crescendo a nossa equipe. Então hoje a gente tem a equipe do Caminho da Fé, a equipe da Rota das Capelas, a equipe do Caminho da Agonia, a equipe da Rota das Rosas. Então a gente tem aí vários guias super profissionais, competentes, sabe? A gente criou um método. Então eu criei um método que se chama Método Logos, que vai conduzindo o peregrino em cada etapa da jornada dele, desde a preparação para a execução da expedição e para o pós-expedição e um novo caminho. Então a Anatrilhas ela foi se profissionalizando. Então hoje a gente tem esses guias que eles são treinados, capacitados, cadastrados e é muito legal assim a gente ver como a gente consegue, de um chamado que eu tive de Nossa Senhora, colocar aí essa mensagem a ser espalhada de maneira muito maior do que eu poderia fazer sozinha. Porque essa é a ideia da Anatrilhas, contar para todo mundo o quão a ferramenta da peregrinação ela é transformadora. Né? Então Nossa Senhora foi colocando essas pessoas para que a gente pudesse espalhar essa mensagem ainda de maneira mais intensa, de maneira mais rápida, mais amplificada e para que todo mundo possa viver uma experiência como essa. E agora eu tô num momento que é o momento da maternidade, então eu tô 2 anos sem peregrinar. Eu tô com uma bebê de 2 anos e pouquinho e a outra de 11 meses que eu ainda tô amamentando. E foi uma jornada que eu falo que hoje eu encontro peregrinas, né, que são mães, eu falo, gente, se você é mãe, você consegue fazer o Caminho da Fé muito tranquilamente. Porque de tudo que eu fiz na minha vida, não teve nada mais desafiador. Nem atravessando o oceano, nem caminhar 2 meses e meio, nem ficar lá hospedada com os monges budistas em silêncio durante 7 dias, dormindo numa cama de cimento, num travesseiro de madeira. Nada foi mais desafiador do que a maternidade. E aí a gente está com esse tempinho aí fora dos caminhos, mas me recuperando. Se você também está passando por um momento aí de difícil de questão de saúde, de questão de dinâmica de vida, que você não consegue peregrinar, eu super te entendo e vá se organizando, sabe? Para que você possa voltar aos caminhos, que é isso que eu tô fazendo. Então voltei a treinar, fui me organizando aqui na vida e a gente volta a peregrinar na nossa 2ª edição do Caminhos de Cura, que vai acontecer em setembro agora, né? Então, essa é a minha história, que eu queria compartilhar um pouquinho para vocês. E no final desse vídeo, o que eu deixo? Eu deixo um convite para você que quer peregrinar, tá? Porque eu falo que difícil, tem gente que fala que difícil é fazer o Caminho da Fé, Caminho da Fé é difícil, não sei o quê. Mas o difícil, gente, o difícil é você ficar sem peregrinar. Se você não pode peregrinar, quer dizer que você não tem a saúde para peregrinar, né? E você tá lá peregrinando, mostra que você tá vivo, que você é saudável, que você consegue respirar, que você consegue subir a montanha e sentir seu coração batendo acelerado e tipo, você tá vivo, né? Então, fica o convite para você peregrinar com a gente. Nós temos as vagas desse ano para a Rota das Rosas, para o Caminho da Agonia, para o Caminho da Fé, em outubro, novembro e dezembro, tá? Então fica esse convite e não deixa de se inscrever no nosso canal.
curta esse vídeo, se inscreve, porque só assim a gente entende que o nosso conteúdo está sendo de fato relevante para você, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, que essa história ressoe aí em você e que de alguma forma você venha peregrinar com a gente ou saia para qualquer caminho com outra equipe, mas que de qualquer forma, sabe? Coloque o seu tênis, coloque uma mochila nas costas e vá para uma estrada onde tem um horizonte, para que você possa peregrinar, tá bom? Um beijo bem grande e bom caminho para vocês.